C3 todos, em nome da Justiça P1. Conteúdo patrocinado. 1. O uso adequado do amor e da justiça. O teto da sala de estratégia parecia excessivamente alto. A mesa colocada bem no meio da sala também parecia excessivamente grande, e as costas das cadeiras ao redor, que provavelmente tiveram que ser feitas sob medida, também pareciam excessivamente altas. Este foi provavelmente o resultado de ter que ajustar os vários tamanhos corporais das diferentes raças que se reuniam na sala. E atualmente, o provável dono do maior desses vários tamanhos de corpo, um reptrace absurdamente enorme, sentou-se em sua cadeira de aparência robusta, explodindo em gargalhadas. Mesmo assim, sua expressão não parecia diferente do normal, então era realmente bastante assustador. O presságio veio para a tia, hein? Muito rápido, não acha? Isaiah comentou, sentando em cima de uma cadeira com as pernas penduradas bem acima do chão. Os três já haviam tirado toda a poeira e sujeira e vestido uniformes informais de mulher. Só por usarem roupas diferentes do traje normal do dia a dia, por algum motivo eles pareciam um pouco mais maduros. Achei que levaria mais 2 anos até que aqueles pequeninos segurassem uma espada. Não está muito feliz com isso? William perguntou, suas bochechas ainda ligeiramente vermelhas. Bem, poder ir para o campo de batalha enquanto você é jovem não é de todo bom. É claro que existe o perigo de morrer completamente e, mesmo que as coisas corram bem, você pode sofrer algum tipo de trauma. Para ser sincero, é complicado. Mas ainda temos que desejar a ela o melhor. Você sabe, certo? Ela trabalhou tanto até agora porque sempre teve em mente o objetivo de se tornar um soldado adulto, interveio Kotori. Bem, sim, entendi, mas complicado é complicado, sabe? Isaiah franziu a testa. De qualquer forma, tia é a razão pela qual estou aqui. Mais importante ainda, conte-me o que aconteceu. Ouvi dizer que a batalha na 15ª ilha foi perdida, mas vocês estão todos aqui sãos e salvos. De repente, Limeskin parou de rir e olhou diretamente para William com olhos que pareciam pedras polidas. Guerreiros feridos, responderei a essa pergunta. Não esperando uma resposta daquela direção, William ficou um pouco confuso. Primeiro, eu te elogio. Suas lâminas temperadas brilharam no campo de batalha. Você foi capaz de quebrar as presas da besta. A canção da vitória deveria ter sido compartilhada entre todos nós. No entanto, havia uma armadilha além da orientação da adivinhação. As presas se sobrepuseram a outras presas, e para nos poupar de desafiar tolamente aquelas presas desconhecidas, optei por abandonar a terra. Desculpe, não tenho ideia do que você está dizendo. Para começar, devido a uma estrutura de paladar diferente, o reptrace falava com uma pronúncia distinta e difícil de entender para outras raças. Somando-se ao jeito indireto de falar de Limeskin, o nível de dificuldade de manter uma conversa aumentou significativamente. Eu vejo. Limeskin cedeu os ombros, desapontado. Tal gesto normalmente poderia ter suscitado alguma simpatia, mas em um lagarto gigante elevando-se acima de você, nem tanto. Bem, para resumir, parecia que seríamos capazes de vencer o Teimerre que foi detectado pelo sistema de alarme. Isaiah começou a resolver a explicação com as próprias mãos. Ela lançou um olhar na direção de Kotori e continuou, esse garoto aqui de alguma forma conjurou uma tonelada de poder sabe-se lá de onde, então durante o início a batalha estava realmente indo bem. Sério. A certa altura, pensei que poderíamos simplesmente deixar tudo para ela e deixar o resto de nós recuar. A antiga espada sagrada Senhoris pode derrubar até mesmo os visitantes. Se a pessoa certa usar isso da maneira certa, não há como perder para menos, certo? William olhou para Kotori, mas ela desviou o rosto, recusando-se a responder. Parece que ela está de mau humor, riu Isaiah. William pigarreou e depois retomou a conversa. De qualquer forma, parecia que você ia ganhar, mas não ganhou. O que aconteceu? Houve outro que entrou sem ser detectado pelos alarmes. Em primeiro lugar, o Teimerre precisa ser morto dezenas de vezes antes de ser realmente destruído. Além disso, cada vez que eu morre, ele perde uma camada de sua casca e fica mais forte.
E este foi especialmente problemático. Depois de 200 mortes, ainda estava animado como sempre, e mesmo com Kotori ultrapassando seus limites, tornou-se uma luta do estágio intermediário em diante. Então, naquele momento, as coisas já estavam ficando bem difíceis, e então, na 217ª morte e da casca, saíram dois. Um grito de descrença escapou involuntariamente de seus lábios. Um deles era o mesmo velho Teimerre, como esperado. Mas o outro era algo diferente. O sistema de alarme pode detectar qualquer Teimerre chegando, mas é claro que não esperaríamos que ele também detectasse outro invasor montado em um deles. Provavelmente não tinha a capacidade de crescer rapidamente como Teimerre, então demorou um pouco para aparecer na superfície. As armas de fogo não pareciam afetá-lo em nada, então podíamos adivinhar que era uma das 17 bestas, mas fora isso, não tínhamos noção. Não importa se poderíamos ou não vencer se lutássemos, nem sabíamos o que poderíamos fazer para começar uma briga com aquela coisa. E então, jogamos a coisa no chão junto com toda a ilha flutuante e recuamos. Ah, entendo. Nenhuma das 17 bestas tem asas. É por isso que eles só podem atacar esperando flutuar até uma ilha com o vento, algo que obviamente tem uma probabilidade muito baixa de ocorrer. Então, se você puder de alguma forma mandar o monstro de volta ao chão, você pelo menos terá lidado com a ameaça imediata. Seriamente? Sim. A vida no mundo atual, em que o terreno foi perdido, só pode existir nas ilhas flutuantes. Por outras palavras, as ilhas flutuantes são essencialmente tudo o que resta do mundo. E perder um deles significou que este pequeno mundo ficou ainda menor. Se pressionássemos Kotori ainda mais, ou a fizéssemos enlouquecer, talvez pudéssemos tê-lo derrotado. Muitos soldados lagartos compartilhavam dessa opinião. Mas qualquer coisa que pudéssemos tentar em uma batalha imprevisível acabaria sendo uma aposta, e jogar fora nosso poder de fogo mais forte por uma aposta com probabilidades baixas não era uma boa ideia, e foi isso que o Sr. Lagarto Branco aqui decidiu. O Sr. Lagarto Branco, ou melhor, Limeskin, assentiu em confirmação. Por alguma razão, ele olhou apenas uma vez para Kotori antes de acrescentar, e por essas razões, fomos derrotados. Ele falou com uma voz difícil de ler qualquer emoção. Bem, essa é praticamente a voz normal dele. E quanto a isso? Nada com que você se preocupe. O que há no céu acabará por cair. Além disso, o destino não foi totalmente gasto. Você vindo aqui é uma prova disso. Ficarei ocupado a partir de agora. Posso deixar para você o dever de trazer esses soldados para casa? Quando ele perguntou, seus olhos estavam apontados para as 3 fadas. Eu não me importo, mas... William estava curioso sobre ele ficar ocupado de agora em diante. Uma ilha flutuante caída provavelmente nunca poderá ser trazida de volta. O significado dessa perda e a responsabilidade que a acompanha devem ser enormes, o que significa que Limeskin, como general naquela batalha, provavelmente tinha muito a fazer. Mas talvez fosse melhor não perguntar mais aqui se ele próprio não mencionasse nenhum detalhe. Bem, aí estava todos os detalhes da longa e traiçoeira batalha. Bom trabalho, vocês 3. Enquanto pensava com pena de si mesmo por não poder fazer mais nada, William disse algumas palavras de gratidão. Isaiah riu, Nephren inclinou a cabeça e uma garota permaneceu de costas, sem mostrar nenhum sinal de olhar para o resto delas. Mau humor, hein? Isaiah encolheu os ombros. Kotori. Nephren olhou bem perto do rosto dela e perguntou, mas recebeu apenas um leve murmúrio de recusa em resposta. Ao sair da sala de estratégia, eles encontraram alguém esperando por eles, uma jovem fera, com suas orelhas pontiagudas caídas de inquietação. Você é aquela de antes, e William tentou chamar a garota, mas o foco dela parecia estar em alguém atrás dele. Tio, ela chorou alegremente. William se virou lentamente e lá estava ele, o gigante Reptrace. Tio, ele confirmou. Um aceno solene veio em resposta. Você é uma pessoa fera? Seu pelo parece bem escamoso então. Não. Então essa garota é na verdade uma Reptrace? Suas escamas parecem bem peludas então. Não.
Ela é filha de um velho amigo. Somos próximos desde que ela era pequena. Uma explicação simples e sem reviravoltas na história, que Willem provavelmente poderia ter adivinhado de qualquer maneira. O que é isso, Firu? Achei que tinha dito para você não vir aqui, disse o lagarto em um tom ligeiramente forte de culpa. Vim preparado para receber uma bronca. Mas além de você, tio, não tenho ninguém em quem possa confiar. A garota respondeu com uma voz calma. Limeskin ergueu uma sobrancelha, ou melhor, provavelmente teria levantado se tivesse uma. Aconteceu alguma coisa? Chegou uma carta. Dizia que se a cerimônia não fosse cancelada, eles assassinariam o pai. Conteúdo patrocinado. Willem franziu a testa ao ouvir aquelas palavras não tão gentis. HM. Meu pai me disse para não me preocupar com isso. Ele disse que as suas ameaças eram apenas conversa, que quanto mais os levamos a sério, mais alimentamos o seu ego. Mas acho que não. Eles não são ladrões tão tolerantes. No entanto, com o pai insistindo assim, não tenho mais ninguém a quem recorrer além de você, tio. As dificuldades são mais importantes que tudo, hein? O Reptrace olhou para o teto. Firu. Sinto muito, mas preciso ir. Tio, e uma nuvem de tristeza caiu sobre o rosto da senhora fera. Seguiu-se um breve silêncio. Willem. Eu tenho um pedido. Eu recuso, ele respondeu instantaneamente. Eu não disse nada ainda. Posso imaginar o que é, desculpe, mas já tenho trabalho suficiente para cuidar de crianças. Willem pôde ouvir um pequeno suspiro vindo de Kotori, aparentemente irritado por ser tratado como uma criança, atrás dele. Mas ele decidiu que seria melhor fingir que não tinha ouvido por enquanto. Decidi há muito tempo não me aproximar de quaisquer questões que envolvam mulheres ou crianças. Desta vez ele ouviu alguns comentários de descrença vindos de Aizeia, provavelmente aludindo ao fato de ter chegado muito perto de uma questão específica envolvendo mulheres e crianças, mas novamente decidiu fingir ignorância. Bem, isso é inevitável. Então, Kotori. Há algum obstáculo na condição do seu corpo? Kotori soltou um grito confuso ao seu nome ser chamado de repente. Ah, sim. Meu corpo está se recuperando. Mas ainda seria difícil empunhar uma arma. Eu não me importo. Pois bem, deixarei este assunto em suas mãos. Kotori piscou uma vez surpreso. Depois de alguns segundos mostrando perplexidade de forma quase exagerada, ela se recompôs o suficiente para fechar os olhos e respirar fundo. Então, abrindo os olhos novamente, ela conseguiu começar a falar. Mas eu sou uma fada, sabe? Não sei nada sobre esta cidade, nunca atuei como escolta antes, e é logo depois de uma longa batalha, então não posso conjurar Venom. Mas não parece haver mais ninguém em quem confiar. Lide com isso de alguma forma. Bem, mas, Kotori lançou um olhar para Willem. O objetivo de Limeskin era óbvio e não havia necessidade de fazer com que Willem concordasse diretamente. Se ele transferisse a responsabilidade para uma das fadas soldados, Willem assumiria o fardo em seu lugar. Foi isso que Limeskin previu. E, para grande desgosto de Willem, foi uma previsão bastante precisa. Isso é um truque sujo. O que aconteceu com o orgulho do seu guerreiro? Um soldado também deve permanecer fiel à vitória. Um retrato bastante flexível do soldado, pensou Willem. Acredito que quase nunca falei com você. Eu fiz algo para ofender você? Você me fez ter interesse em você, só isso. Se possível, eu preferiria que ninguém, exceto o tio e a jovem fera tentou fazer uma objeção silenciosamente, mas Limeskin ergueu a palma da mão e a silenciou. Não há motivo para se preocupar. Ainda não sei se posso confiar ou contar com este homem, mas certamente posso esperar algo. Isso não conta como um elogio. E eu não tinha intenção de dar um. Limeskin assentiu e começou a andar. Deixo o resto com você, Kotori. Siga a orientação do vento com quem caminha ao seu lado e cumpra o seu dever.
Os 5 restantes ficaram ali, meio estupefatos, e observaram aquelas costas enormes enquanto ele se afastava. Siga com aqueles que andam ao seu lado, disse aquele lagarto bastardo. Não me diga por onde andar, pensou Willem, mas não conseguiu expressar sua indignação em palavras. Se ele tivesse reagido assim, significaria reconhecer que ele tinha essas intenções desde o início. Embora ele provavelmente já tivesse passado do estágio em que deveria se preocupar em reconhecer isso ou não, visto que acabará de expor aquele lado vergonhoso e confuso de si mesmo, ainda havia algum limite que ele não conseguia cruzar. Uma voz tímida quebrou o silêncio, apenas para ser logo interrompida por Willem. Desculpe, mas tenho algo para fazer. Conversaremos enquanto caminhamos. A antiga capital pós-chuva tinha uma aparência totalmente diferente do dia anterior. As estradas de tijolos e as poças de chuva que sobravam brilhavam intensamente, refletindo os raios do sol da tarde. Esculturas colocadas em vários pontos por toda a cidade, envoltas em luz fraca e sombras vagas, carregavam um ar um tanto divino ao seu redor. Aizeia soltou um bocejo enorme e totalmente pouco feminino. O ar claro e frio encheu seus pulmões, lavando os pedaços de sonolência que permaneciam nos cantos de sua cabeça. Bela cidade, hein? Ela disse enquanto se alongava. Está tudo bem para nós fazermos isso? Andando pela cidade como pessoas normais e tudo mais, nossos movimentos fora da 68ª ilha deveriam ser restritos. Agora vocês estão de plantão. Você até recebeu ordens diretamente do próprio nobre primeiro oficial. Não, isso é apenas Kutori. Além disso, estritamente falando, somos armas, então mesmo que recebamos ordens no campo de batalha, não podemos aceitar oficialmente uma missão, certo? Então vocês estão sob meu comando. Aquele lagarto enorme teve que sair devido a circunstâncias inevitáveis, então ele delega toda a autoridade de comando ao segundo técnico, e algo assim. Uma trama bastante intrigante. Eu sei direito? Não posso acreditar que ele se autodenomina um guerreiro. Não, eu quis dizer o segundo técnico inventando essa história. Isso é perturbador. Como você pôde dizer uma coisa dessas para um jovem tão bonito e de coração puro? Sem vergonha, Aizeia riu. Willem também soltou uma risada, meio em desespero. De repente, um calor suave envolveu seu braço esquerdo. Virando-se, ele viu Nefren inexpressiva envolvendo os braços dele. Ei, Ren. Milímetros. Posso perguntar por que você de repente está me segurando? É mais fácil relaxar quando você está aquecido, não é? Ela respondeu com uma cara que dizia, por que se preocupar em perguntar uma coisa tão óbvia? Neste momento você precisa do calor da pele de uma pessoa. Minha temperatura corporal está um pouco acima da média, então estou ideal para o trabalho. Ela falou com uma voz cortês e gentil, como aquela ousada quando se repreende uma criança mal comportada. Bem, estou grato pela sua preocupação, e a preocupação foi realmente bem-vinda, mas a ação tomada a partir dessa preocupação, nem tanto. O corpo de Nefren ainda não tinha altos e baixos, então pelo menos não havia nenhum constrangimento decorrente desse tipo de coisa. Willem, sendo jovem, ficou grato por isso. Ele coçou a bochecha com um dos dedos livres. Estou bem agora, então deixe ir. Acho que não conseguirei aguentar a atenção dos espectadores por muito mais tempo. Ele podia ouvir pessoas feras rindo enquanto passavam. Para eles, o par de 100 marcas provavelmente parecia uma família próxima ou algo assim. Nefren olhou diretamente nos olhos de Willem e então decidiu, você está agindo de forma dura. Não posso desistir ainda. Acho que esta situação agora vai me fazer chorar, disse Willem com um suspiro. Seriamente. Ei, Kutori. Você também diz alguma coisa. Virando a cabeça, ele viu Kutori se arrastando com a cabeça voltada para baixo. Ao chamado dele, ela olhou para cima e abriu ligeiramente a boca. Ela parecia estar procurando por palavras, mas não encontrou nada. De repente, seu rosto ficou vermelho e ela se virou com um HMPH. O coração de uma donzela é uma coisa complicada, comentou Aizeia. Conteúdo patrocinado.
Willem também começou a comentar sobre o coração da donzela, mas engoliu as palavras no último segundo. Não havia como dizer que tipo de provocação poderia acontecer e, além disso, fazer com que Nefren, aparentemente muito preocupado, soltasse seu braço era muito mais importante. O reencontro surpresa deles, e a revelação daquele lado vergonhoso e feio de si mesmo ao mesmo tempo, derrubou muitas coisas. Então ele ainda não tinha dito o bem-vindo ao lar para eles, e também não tinha ouvido eles dizerem o estou de volta. Claro, já era tarde demais para esse tipo de conversa. Não é como se ele quisesse representar uma reunião tão carregada de emoção. Mas ele também não podia dizer que só ficaria satisfeito se os recebesse em casa, todos tranquilos e tranquilos. Ele deveria ter ficado satisfeito apenas por poder confirmar que eles voltaram para casa em segurança e, é claro, ele não tinha objeções ao resultado. Então, bem, e criar algumas lembranças embaraçosas ou desconfortáveis não foi uma troca tão ruim. Ele entendeu bem isso, mas ainda assim. Parece mesmo que estou me esforçando tanto para agir de forma dura, e ele perguntou baixinho, e Nefren respondeu com um pequeno aceno de cabeça. Vocês dois são realmente parecidos, Aizeia zombou com uma risada. Por alguma razão, olhando para aquele sorriso, Willem sentiu que a expressão dela hoje parecia estranhamente artificial. A jovem fera, que se identificou como Firacolo Livia Dório, compartilhou sua história ao longo do caminho. Dório, e você poderia estar? Sim. Meu pai é o atual prefeito de Colina de Luche, ela respondeu casualmente à pergunta de Aizeia. Seja por causa da disciplina aprendida com os pais, ou porque ela nasceu assim naturalmente, as flutuações emocionais da jovem eram difíceis de discernir. Tendo sido rejeitada pelo tio com quem ela contava, e ainda por cima sendo forçada a trabalhar com um estranho grupo de estranhos, ela não poderia estar totalmente à vontade. No entanto, até agora nenhum sinal de angústia ou irritação apareceu em seu rosto ou em sua voz. Ah, entendo. Segundo ela, o prefeito era um comerciante que subiu ao topo ao longo dos anos e teve Firu, apelido pedido pela própria jovem por ser muito longo, quando já era bem velho. A cidade foi originalmente governada por uma aristocracia, o papel de prefeito havia sido introduzido apenas cerca de 10 anos antes. Como resultado, o número de pessoas insatisfeitas com o actual sistema político, uma boa parte das quais são os velhos aristocratas, é mais do que apenas alguns. Para eles, um mero comerciante brincando de prefeito era um inimigo imperdoável. Willem ouviu parcialmente a explicação, apenas se preocupando em acenar com a cabeça ocasionalmente para fazer parecer que estava prestando atenção. Então, qual foi a carta que você mencionou anteriormente? Kutori levou a conversa adiante. Apesar de ter recebido aleatoriamente total responsabilidade por um trabalho aleatório, ela parecia estar levando isso muito a sério. Foi uma ameaça de uma facção que tentava derrubar meu pai e colocar um dos velhos aristocratas como prefeito. Eles acreditam que a presença do meu pai é uma vergonha para a tradição e história da cidade e usarão qualquer método para eliminá-lo. Willem sentiu como se já tivesse ouvido essa história antes. Ah, sim, ele ouviu isso ontem do médico. A julgar por aqueles tiros, inadequados para a pacata cidade, o alcance do mencionado ou qualquer método era bastante amplo. No final da próxima semana terminará a reconstrução da igreja central e será realizada uma cerimônia para comemorar. Lá, meu pai planeja falar sobre o futuro que esta cidade deve almejar. Um futuro em que as portas estão abertas para todas as raças e esta cidade funciona como um centro comercial que liga as ilhas. Muito provavelmente, a facção de que falei anteriormente planeja atacar a cerimônia e ameaçar todos os aliados do pai usando seus peões, a história do serviço da Ordem de Aniquilação. Esse nome parece ter sido inventado por um monte de adolescentes que vão se arrepender de sua escolha em 5 anos ou mais. Aparentemente, Aizeia compartilhava da opinião de Willem sobre esse ponto. É claro que um nível mínimo de segurança estará presente. Contudo, tendo em conta a forma como a Ordem faz as coisas, temo que não seja suficiente. É por isso que eu queria receber ajuda do tio, ou melhor, do primeiro oficial Limeskin, mas... O que você acha? Willem virou-se para o braço esquerdo e perguntou. Não é bom, respondeu Nefren imediatamente.
A Guarda Alada como organização existe para se defender contra invasores de fora de Reguaire. Não pode interferir nos assuntos políticos de cidades individuais. Houve casos em que um indivíduo ou grupo perturbou claramente a ordem pública e soldados da Guarda Alada próximos foram suprimi-los, mas esses casos devem ser tratados como raras exceções. Mesmo que saibamos de antemão que algum problema irá ocorrer, isso ainda não dá motivos para enviar soldados enquanto nada realmente aconteceu ainda. Isso seria visto como uma interferência em questões políticas. Bem, aí está. O prefeito provavelmente sabia de tudo isso, e é por isso que ele mesmo não pediu reforços àquele lagarto gigante. Mas a justiça está obviamente do nosso lado. Por que devem ser impostas restrições àqueles que tentam eliminar o mal prejudicial ao nosso mundo? Porque a justiça não é um bom motivo para pegar uma arma. Willen interrompeu bruscamente. Na verdade, é o oposto. A palavra justiça é usada para justificar o uso de armas. A verdadeira razão pela qual alguém quer derrotar seu oponente é sempre diferente. Sempre. Eles querem roubar. Eles querem desprezar os outros. Eles querem se sentir superiores. Eles não gostam da aparência de alguma coisa. Eles querem apagar alguma coisa. Eles querem aliviar o estresse. Ou talvez uma combinação disso. Balançando as mãos, ele continuou, como se recitasse um poema antigo. Mas eles não querem admitir isso. Eles querem se sentir bem, inocentes, enquanto derrotam seus oponentes com força total. Nesses momentos, para enganar a si mesmos ou a seus aliados, eles hasteiam a bandeira chamada justiça. Todo mundo e suas mães começam a fazer isso sem nem perceber, então um bando de caras que acreditam na sua suposta justiça começam a se espancar, e é assim que você começa uma guerra. É assim que tem sido desde há muito tempo. Isso é, Firu abriu a boca e depois ficou em silêncio. O que é? Pensou Willen. O valor da justiça é decidido pelo poder de persuasão que ela lhe dá para envolver outras pessoas e pela força da sua disposição de depender dela. Se alguém realmente acredita do fundo do coração em sua justiça, então isso tem muito significado. No entanto, por mais significativo que seja, essa justiça por si só nunca será suficiente para pôr a Guarda Alada em movimento. Dito isto, se a justiça em que Firu acreditava fosse frágil o suficiente para ser destruída por alguns comentários preguiçosos de um cara que ela conheceu hoje, teria sido um pouco decepcionante. Bem, de qualquer forma, se a cerimônia for na próxima semana, então não poderemos ir, não importa que tipo de problemas precisem ser resolvidos. Temos nossas próprias coisas para resolver. Agora temos que pegar uma criança no médico e pegar um dirigível para casa à noite. Eu vejo. Firu baixou os olhos. Espere um segundo, senhor técnico. Eu tenho duas perguntas. Aizeia puxou a manga direita de Willen. O que? O que você acabou de dizer e não há uma pequena contradição, você sabe, você ter lutado como um dos braves, os nobres defensores do Innetvit. Os representantes da justiça, certo? Não há justiça ou qualquer coisa assim na luta pela sobrevivência. Se baixarmos a guarda, teríamos sido exterminados, tudo o que estávamos fazendo era tentar desesperadamente evitar isso. Querer viver é apenas um instinto, e se você começar a ver o instinto e a justiça como a mesma coisa, então não existe mais crime. Bem, deixando a lógica de lado, acho que entendo como você se sente sobre isso. Aizeia assentiu. O aperto de Nefren, ainda segurando firmemente o braço esquerdo de Willen, aumentou ligeiramente. Outra pergunta. Ouvimos a história dela, mas você ainda é muito frio com aquela garota da Firacolulivia. Parece que me lembro de você dizendo que não poderia deixar uma linda garota em perigo sozinha, ou algo mais assustador como esse, enquanto tentava parecer legal. Não chame isso de assustador. Willen estava ciente, mas ainda doía. Deve ser sobre a idade, certo? Se ela for mais velha que eu, ela não conta mais como menina e ou algo assim? Quão tendencioso você acha que meus gostos são? Ele já havia sido suspeito de tais coisas no passado, mas não era verdade. Definitivamente não é verdade. Não,
Não é isso, e é só. Apenas. Apenas, e o que, exatamente? Algo que se recusou a ser colocado em palavras ficou preso no interior de sua garganta. Não importa com quem eu esteja lidando, não quero concordar com nada, exceto com coisas com as quais não posso concordar. O próprio Willen realmente não sabia o que acabará de dizer. Como esperado, Isaiah ergueu uma sobrancelha e fez uma cara questionadora. Por alguma razão, Nefren assentiu. Agora, deixando isso de lado, temos um pouco de tempo antes de precisarmos estar na unidade de tratamento. Descobrir como lidar com apenas um pouco de tempo livre é sempre difícil. Eles não tiveram tempo suficiente para planejar um roteiro turístico, mas, por outro lado, apenas caminhar sem rumo parecia um desperdício. Nesse momento, um cheiro delicioso fez cócegas na ponta do seu nariz. Girando a cabeça para localizar a fonte, Willen avistou um carrinho na beira da estrada, que parecia vender carneiro frito e batatas em cubos embrulhadas em grandes folhas de vegetais. O aroma estimulante das especiarias despertou-lhe a força o apetite. Seu estômago roncou alto. Conteúdo patrocinado. Diga, e Willen se virou para as garotas. Quer pegar um pouco? Ainda não tomei café da manhã. Ah, boa ideia. Nós comemos rações de soldados até ontem, então algo saboroso seria muito bem-vindo. Isaiah respondeu distraidamente. Nefren não disse nada, então ela provavelmente não era contra. E bem quando Kutori estava prestes a falar. Espere aí, por favor. Uma voz fraca, mais aguda, soou. Por um momento, Willen não teve ideia de quem pertencia a voz. Sentindo arrepios percorrerem sua espinha, ele se virou lentamente. Ali estava a figura de uma pessoa esperada, mas inesperada, Firacolo Livia Dório. Mesmo depois de tê-la em seu campo de visão por um tempo, seus instintos continuaram a duvidar se era realmente ela ou não. A presença dela parecia completamente diferente de antes. Ele não conseguia acreditar que estava olhando para a mesma pessoa. Os temperos obviamente estão exagerados e eles não têm a licença de operação colada na frente do carrinho. Não há dúvida de que aquela loja vende a carne mais crua permitida por lei. Oh! Em algum lugar ao longo do caminho, sua voz recuperou a força. Um pouco sobrecarregado, Willen recuou um pouco. Além disso, seus preços estão acima do normal. Qualquer local reconheceria instantaneamente que algo está errado, mas os turistas são facilmente enganados e fazem-no comprar e comer a sua carne de qualidade inferior. Se esse tipo de negócio continuar, toda a cidade ganhará uma má reputação. Não importa o quanto o pai tente afastá-los, esse tipo de pessoa sempre aparece. Uma luz instável queimou em seus olhos. Seu corpo tremia levemente como o de um fantasma. Por aqui, ela disse, então começou a se afastar. Ei! Se você comer lá, o sabor grosseiro manchará suas lembranças da culinária de Colina de Luche. Não posso permitir isso, seria uma vergonha para o tio. Por favor, siga-me. Vou lhe mostrar o cordeiro genuíno ao estilo Colina de Luche. Com passos largos, Firo entrou em um beco. Isso me surpreendeu, Nefren murmurou com uma voz que soava totalmente sem surpresa. Bem, lá vai ela. O que devemos fazer? Parece que não temos muita escolha. É nisso que estou pensando também. Kutori. Ao ter seu nome chamado, Kutori, que estava olhando distraidamente para seus pés, olhou abruptamente para cima, como se tivesse levado um tapinha na testa. Ah, o quê? Você está bem? Você ficou quieto como uma estátua de pedra por um tempo. Isso é muito quieto, ele ouviu a Isaiah comentar. Se você ainda está cansado, diga, ok? Não há necessidade de se esforçar tanto quando não estiver no campo de batalha. Não, não é isso, e ela balançou a cabeça. Desculpe por fazer você se preocupar. Sua raiva parecia ter se acalmado, mas algo ainda estava errado. Se sobras de Venom ainda estiverem em seu corpo, posso consertar para você como antes, sabe? Consertar, e Kutori lançou a Willen um olhar vazio por um segundo, então de repente ficou vermelho brilhante. Não, não. Se você fizer isso agora,
minhas costas provavelmente quebrarão. Ela disse, agitando febrilmente as mãos para frente e para trás. Do que vocês estão falando? O concerto ou ponto? Não. Não pergunte. Bem, com uma reação como essa é impossível não fazer isso. O que é, e será que você realmente quer falar sobre isso, então está tentando de uma forma indireta nos fazer perguntar? Não. Quero dizer o que quero dizer. Realmente não é nada. Nada, ok. Você está se enterrando em um buraco cada vez mais profundo com cada palavra. Talvez você atravesse o fundo da ilha se continuar. Não. E assim que Kutori levantou a voz em protesto. Com licença. Uma voz suave, fria como gelo, interrompeu. Willem se virou. Na fronteira entre a estrada principal e um beco, estava a figura de uma jovem fera, com o rosto tão assustador quanto o de um demônio. Acredito que disse para você me seguir. Sinto muito, iremos com você imediatamente. Os quatro praticamente saltaram para o beco e seguiram Firu. Eles foram levados a um açougue, aconchegado no canto de uma pequena praça. Não é um carrinho ou algo assim? Claro que existem muitos carrinhos de comida boa, mas se você está procurando cordeiro barato e delicioso nesta época, neste bairro, só há uma resposta real. Qualquer pessoa local, mesmo uma criança de 5 anos, sabe disso. Droga, crianças de 5 anos por aqui devem ser muito espertas. Willem pagou ao dono da loja Bauman, que silenciosamente entregou um embrulho de carneiro visivelmente maior do que o que viram naquele carrinho. Então, ele deu uma mordida. É bom. Certo? Firu parecia orgulhosa de si mesma. Manter os temperos picantes em uma quantidade moderada e misturar ervas ácidas, entendo. Com esse tempero você pode comer essa quantidade enorme sem problemas. Certo? Certo? Assentindo febrilmente, Firu virou-se para o açougueiro Bauman e fez sinal de positivo com o polegar. O Bauman, ainda em silêncio, retribuiu o gesto. Uma sensação de desconforto de repente surgiu em sua nuca. A leve presença de malícia e má vontade pairava no ar. A princípio, ele pensou que poderia ser algo que o cavaleiro ordenou novamente, mas foi uma sensação diferente da que sentiu ontem, quando chegou. Naquela vez, não estava claro a quem a malícia era dirigida, mas desta vez... Ei, Firacolulivia. Eu disse para me chamar de Firu. Isso mesmo. Olá, Firu. Você gosta desta cidade? Seus grandes olhos piscaram uma vez em confusão. O que você quer dizer com de repente? Apenas responda. Você. Um breve silêncio. Sim. Acho que esta é a melhor cidade, sem igual. É porque tem 400 anos de história. Por que é a maior cidade? Porque sua economia é próspera. Porque a comida é boa. Você faz algumas perguntas irritantes. Conteúdo patrocinado. Eu recebo muito isso. Rindo, ele deu outra mordida em seu envoltório de cordeiro. Todas essas coisas que você acabou de listar são peças inconfundivelmente essenciais do charme desta cidade. Mas não creio que nenhum deles se destaque particularmente para mim. Eu vejo. Os vegetais usados para embrulhar a carne também tinham alguns truques. A cada mordida, o sabor mudava ligeiramente. Enquanto se aventurava naquela jornada do paladar com a língua, em algum lugar ao longo do caminho toda a comida em suas mãos havia desaparecido. Ele tinha acabado de engolir uma quantidade considerável, mas imediatamente ansiava pela próxima mordida. Então este era o verdadeiro cordeiro ao estilo Colina de Luche. Willem percebeu por que Firu recomendou tanto isso, chegando ao ponto de mudar toda a sua personalidade por um momento. Não conheço nenhuma cidade além daqui. Ela continuou sua resposta, escolhendo cuidadosa e lentamente suas palavras. Esta é minha preciosa cidade natal e todo o mundo que conheço. Então eu amo esta cidade tanto quanto amo este mundo. Uau, estou ficando um pouco sentimental. Foi você quem perguntou. Firu exclamou em protesto, suas bochechas ficando vermelhas, embora seja difícil dizer por cima de seu pelo.
Você realmente é irritante. É divertido fazer com que eu divulgue meus sentimentos mais íntimos? Não vou negar, disse Willem, lambendo uma gota de graxa que sobrou do dedo. Provei um pouco da deliciosa culinária desta cidade. Conheci alguém que ama esta cidade. Comparado a pouco tempo atrás, quando conversávamos sobre o que é justiça ou algo assim, acho que estou um pouco mais disposto a fazer algo para ajudar esta cidade. E o que você quer dizer com isso? Exatamente o que parece. Bem, vamos deixar isso de lado por enquanto. Se você estiver livre depois disso, você me fará um favor? O que é? Observando Firu olhando para ele com desconfiança, tentando, mas sem conseguir adivinhar suas intenções, Willem sorriu e disse: faça-nos um pequeno tour pelo lugar. Não foi assustador e não doeu nada. Essas foram as primeiras palavras que saíram da boca de tia. As fotos não foram nada para mim. Seu rosto parecia prestes a explodir em lágrimas, mas... Entendo, entendo. Willem deu um tapinha leve na cabeça dela, ao que ela respondeu com uma pequena fungada. Ela é muito perseverante e direta. Ela será um bom soldado. Com um sorriso gentil no rosto severo, o médico Kikuropi deu seu selo de aprovação. Deixando de lado a primeira parte, era questionável se a última era ou não motivo de alegria. Vocês, meninas lá atrás, e eu já tratei de todas vocês antes. Fico feliz em ver que você ainda está bem. Faz algum tempo. Graças a você, conseguimos continuar lutando. Kutori respondeu educadamente e fez uma reverência. Aizeia riu vagamente. Nefrin não demonstrou qualquer resposta. O médico deve ter detectado algo antinatural em suas reações. Poderia ser. Receio que terei que lhe pedir para não dizer mais nada além disso, doutor. Aizeia rapidamente cortou as palavras do Kikuropi. O que? Vocês estão escondendo alguma coisa, não estão? Willem perguntou desconfiado. Não é bom se meter assim nos assuntos das meninas, senhor técnico. Manter uma distância adequada entre si é o primeiro passo para a felicidade, sabia? É assim mesmo? Desistindo de tentar extrair qualquer informação de Aizeia, que obviamente estava tentando encobrir alguma coisa, Willem recorreu ao médico. Porém, tudo o que ele fez foi coçar a bochecha com uma cara que dizia: não olhe para mim. Tudo o que posso pedir é: vamos ver, cuide bem dessas crianças. Bem, em primeiro lugar, sou gerente do Armazém das Fadas, então cuidar delas faz parte do meu trabalho. Ou pelo menos é assim que vejo. Então, quer você me pergunte ou não, pretendo fazer isso de qualquer maneira. Eu vejo. O médico assentiu calmamente. Willem percebeu que, por algum motivo, Aizeia estava olhando para o Kikuropi com uma pitada de ódio nos olhos. Para voltar para casa, na 68ª ilha, vindo de Colina de Luche, era necessária uma transferência entre inúmeras aeronaves. E essas aeronaves eram bastante raras. Claro, a distância também não era curta o suficiente para que as fadas pudessem usar suas asas para voar para casa. Então, essencialmente, eles ficaram presos em Colina de Luche até a noite, quando o próximo dirigível de que precisavam estava programado para partir. E é por isso que vamos aproveitar esse tempo para passear. Willem declarou orgulhosamente na frente dos 5 fadas, que vestiram roupas normais, e Firu. Kutori murmurou. Aizeia tinha uma cara de que diabos esse cara está dizendo? Nefrin tinha uma expressão incomumente alegre. Firu permaneceu em silêncio. Eba! Tia bateu palmas furiosamente. Vocês não podem circular livremente fora de casa, então esse tipo de oportunidade é rara, certo? Além disso, você acabou de voltar da luta, então um pouco de relaxamento não pode fazer mal. Espera. E as armas escavadas? Aizeia deu um pequeno farfalhar ao pacote de pano que ela carregava nas costas, que continha uma grande espada encantada. Não estou com vontade de andar por aí com essa coisa pesada. Podemos mantê-los na unidade de tratamento e pegá-los no caminho de volta. São armas secretas super caras, super importantes e preciosas, mas...
É por isso que podemos deixá-los com pessoas que entendem o quanto valem. Eles não são algo que um pequeno ladrão estaria procurando. Não se preocupe. Bem, isso é verdade. Eu ficaria feliz se pudesse ver muitos lugares, mas Nefren olhou para o rosto de Firu. Tudo bem para você, Firu. Eles simplesmente se recusaram a ajudar Firu há pouco tempo. Não havia como ela ficar muito feliz por ser convidada para ser sua guia turística. Não vejo mais nenhuma razão para você nos seguir. Firu suspirou. Vocês foram expostos a um lado negro desta cidade. Se você saiu agora, pode ter a falsa impressão de que esta é uma cidade cheia de violência e intrigas. Parte da culpa é minha, que descuidadamente lhe pedi um favor irracional. Enquanto ela falava, a força fluía em sua voz. O punho que ela segurava no peito se apertou e a chama em seus olhos ficou mais forte. Ah, Firu. Olá. Firu. Aizeia parecia um pouco confusa com a mudança repentina de humor de Firu. Eu não vou aceitar isso. Não há outra maneira senão eu mesmo mostrar-lhe o encanto desta cidade. Para isso, durante o resto do dia farei o meu melhor para guiá-lo por esta cidade maravilhosa. Aizeia virou-se para Willem. O que? O que você fez com ela? Você colocou alguma coisa na comida dela mais cedo? Aizeia perguntou desconfiada. Ei, não fale mal de outras pessoas assim. Tudo o que fiz foi dar-lhe alguns conselhos e pedir um favor. Ah, então você a enganou. Willem suspirou. Escusado será dizer que Colina de Luche era uma cidade grande. Visitar todas as atrações turísticas famosas levaria mais de um dia, apenas levando em conta o tempo de viagem. Se você quisesse adicionar galerias de arte ou outros museus ao seu itinerário, isso levaria pelo menos alguns dias. Com apenas meio-dia, foi necessário escolher cuidadosamente os locais a visitar e o transporte a utilizar. E para ambos, seria necessária uma pessoa com muito conhecimento da cidade. Então, tudo o que Willem fez foi pedir a Firu, que se enquadrava nesse critério, que mostrasse um pouco o local. Tudo isso era a verdade. Quanto às outras coisas, bem, ele poderia deixar isso para mais tarde. Conteúdo patrocinado. C3 Todos, em nome da Justiça P2. Conteúdo patrocinado. O uso indevido do amor e da justiça. Eles viram algo chamado túmulo do perjurador. Supostamente, era o túmulo de um vigarista lendário que viveu há cerca de 200 anos. Por alguma razão, pessoas que uma vez foram enganadas por ele reuniram fundos para colocar uma lápide perto de seu túmulo onde se lia, e aqui jaz um homem honesto. Quase todo mundo ficou intrigado sobre por que fariam tal coisa, o que levou a uma grande variedade de teorias. Na verdade, havia tantas teorias que elas criaram um pequeno boom no mercado de ficção de Colina de Luche e quase criaram um gênero próprio. Pessoalmente, gosto da teoria de que ele proferiu palavras de amor verdadeiro pouco antes do momento de sua morte. Gosto daquele em que ele realmente trabalhou o tempo todo para expor a imoralidade e a corrupção dos aristocratas. Essa é bem legal, não acha? Aquele em que ele irritou um deus da terra e foi amaldiçoado para que todas as suas mentiras se transformassem em verdade foi interessante. Uau! Realmente havia uma grande variedade de teorias. No final, porém, era um pedaço do passado cuja verdade ninguém conhecia. Muitas vezes, a história que é mais divertida ou mais conveniente para uma das partes passa a ser conhecida como verdade, independentemente da sua validade. Todos acreditam na teoria em que querem acreditar. Se não surgirem conflitos, então não há nada de errado com isso. O mundo continuará girando. Eles viram algo chamado Escadaria dos Amantes. Este foi bastante autoexplicativo. O palco de uma história de amor entre uma filha nobre que foge do destino de um casamento arranjado e um menino humilde que se sustenta através do roubo. Eles supostamente se conheceram quando se esbarraram nesta mesma escada e caíram. No topo e na parte inferior da escada havia enormes placas que efetivamente arruinaram o cenário. Neles estavam o símbolo da Câmara Municipal e a mensagem de aviso no rolling. Não rola. Os moradores da cidade que passavam riram de Tia, que soltou um grito de desespero, como se o mundo estivesse chegando ao fim.
Eles provavelmente ouviram comentários semelhantes com bastante frequência neste lugar. William fingiu que não viu Kotori curvar os ombros em decepção. Espere um segundo, senhor técnico. Isaiah puxou sua manga. Você parece estar cuidando dos negócios normalmente, mas não acha que poderia pelo menos dizer algumas palavras bonitas ou algo assim para Kotori? Ela olhou para a garota mal-humorada de cabelos azuis, que se recusou a olhar na direção deles. Bem, agora ela está assim, mas até ontem ela estava trabalhando muito, sabe? Eu sei. Lidar com garotas de mau humor tem sido um ponto fraco meu há muito tempo. Eu imaginei, mas você é o único que pode consertar esse mau humor. William bagunçou um pouco o cabelo de Isaiah. Surpresa, ela deu um pulo e soltou um pequeno grito. Oh, o que você está fazendo de repente? Estava pensando que você é um bom garoto, cuidando primeiro do seu amigo, embora você também tenha trabalhado muito e deva estar cansado. Quem se importa comigo? Agora estamos falando sobre Kotori. Isaiah corou levemente e afastou a mão dele, uma reação incomum para ela. Ele sabia que ela não devia estar acostumada a receber elogios, mas ainda assim ela sempre era exagerada assim. Mais uma vez, uma sensação desconfortável surgiu na nuca de William. Seus perseguidores estavam começando a manter uma distância um pouco maior entre eles do que antes, mas pareciam estar aumentando em número. Acho que já é hora de reuni-los, hein? Do que você está falando? Retornando a mão para a cabeça fofa de Isaiah, e causando outro grito, William chamou Firu, que estava liderando o caminho à frente deles. Ei, posso fazer um pedido para o próximo lugar? Se houver algum tipo de local escondido onde não vão muitos turistas, eu gostaria de ir para lá. Isso é um desafio para minhas habilidades de orientação? Muito bem, eu aceito, ela respondeu com um sorriso destemido, seu habitual olhar delicado de princesa em lugar nenhum. Este é o Poço dos Desejos. Firu apontou para uma pequena clareira onde 6 estradas se cruzavam. No meio havia um poço comum e velho. Agora, não é tão famoso quanto a Igreja Central ou o Barley Plaza, mas já foi usado algumas vezes em filmes ou histórias, então imagino que qualquer pessoa que goste dessas coisas irá reconhecê-lo. Tia acenou com a cabeça vigorosamente. É uma daquelas coisas em que você joga uma moeda e seu desejo se torna realidade? Isso sempre aparece em romances e contos de fadas, perguntou Isaiah enquanto espiava dentro do poço. Infelizmente, nem todos os desejos se realizam. Na verdade, existe um espírito que reside no poço e que pode realizar desejos, mas disse que a proporção é de cerca de 1 em cada 1.000 ou 10.000 pessoas que jogam uma moeda nele. Ah, quando você menciona os números, isso realmente perde a magia dos contos de fadas. No entanto, você pode jogar quantas moedas quiser. Quanto mais você investe, maiores são suas chances, então algumas pessoas vêm com sacos de 20 moedas Bradal. Agora todo o sentimento romântico também se foi. Houve um período em que o uso do poço era proibido. Isso foi há cerca de 50 anos, durante a proibição do jogo. Foi considerado muito viciante para os jogadores. Conteúdo patrocinado. Tudo bem, isso é o suficiente. Isso está ficando cada vez mais deprimente. Enquanto Isaiah e Firu conversavam, Tia pegou uma pequena moeda e jogou-a no poço. Segundo ela não tinha nenhum desejo que desejasse realizar, ela só queria reconstituir aquelas cenas dos filmes que tinha visto. Isaiah, que aparentemente não deu ouvidos a isso, deu um abraço esmagador em seu fofo e romântico perseguindo Tia. Ao lado, Nefren a copiou silenciosamente, tirando uma moeda e jogando-a com um estrondo. Eles pareciam ter uma pessoa curta. Virando a cabeça, William logo a encontrou. Kotori Nota Senhores ficou sozinha um pouco longe do poço. Você não quer tentar também? Ele se aproximou e sentou-se em uma das caixas de madeira empilhadas ao lado dela. Não, eu estou bem. Não estou com vontade de fazer um pedido, se ela respondeu suavemente, ainda se recusando a olhar para ele. Realmente? Isso é surpreendente, e pensei que você gostaria desse tipo de coisa.
Bem, eu não odeio isso exatamente e acho que se eu tivesse que dizer que realmente gosto dele, mas, e ela murmurou quase inaudivelmente. Eu simplesmente não estou com humor. Provavelmente é algo que as pessoas fazem para reconfirmar a sua determinação quando o seu objetivo ainda está fora de alcance. Isso prejudica um pouco o bolso deles, mas os ajuda a lembrar o quão valiosa é sua determinação. Portanto, as pessoas que perderam seu objetivo ou que chegaram ao alcance dele por si mesmas não tiram muito proveito disso. Seu tom carregava sugestões de solidão e gentileza. Ei, você está realmente bem? Você parece um pouco desanimado hoje. Sim, eu te disse, estou bem. Nós, meninas, às vezes temos dias assim sem motivo. Ah, isso parecia algo normal que Kotori diria. Isso deu a Willen um pouco de conforto. E esse conforto o levou a dizer palavras que ele originalmente poderia ter guardado para si mesmo. Obrigado. E ela parecia genuinamente surpresa. Durante muito tempo, tudo em que pensei foi na morte. Tudo o que eu queria era conhecer aquelas pessoas que esperavam meu retorno para casa. Mas quando conheci vocês, fui capaz de mudar. Eu queria um lugar ao qual pertencer novamente. De certa forma, você me salvou. Porque conheci você, eu também tinha alguém por quem poderia esperar. E agora que você voltou, bem, e estou um pouco mais feliz. E ela parecia genuinamente assustada. Ei, não recue tão rapidamente. Também não faça aquela cara de que é essa criatura embaraçosa. Eu nem disse nada tão estranho. Tudo sobre isso foi estranho, especialmente como você pode dizer coisas tão embaraçosas com uma cara séria. O que você quer que eu faça? Diga isso com um grande sorriso no rosto? Não, esse não é o problema, de qualquer maneira. Kotori sorriu. Aquela expressão gentil, alegre, mas fugaz, fez o coração de Willen bater mais forte. Você colocou isso da maneira mais embaraçosa possível, mas estou feliz que você se sinta assim. Ser capaz de fazer alguém feliz me faz pensar que, afinal, vale a pena viver. Como pensei, não cometi um erro ao escolher por quem me apaixonar. Uau, aí. Aturdido, Willen desviou o olhar do rosto de Kotori. Isto é mal. O que é essa garota? O que é esse sorriso? Ela ainda é uma criança, ele lembrou a si mesmo. Ele não podia aceitar sinceramente suas palavras de amor. Fazer isso só lhe traria infelicidade mais tarde. As palavras e a expressão de Kotori tinham um encanto tão incomum que Willen teve que repetir essas ordens para si mesmo para manter a calma. Naquele momento, Willen percebeu que ela o estava confrontando de frente com seus sentimentos verdadeiros e honestos. É por isso que as palavras dela tiveram o poder de comover seu coração. Ele não conseguia mais descartar isso como a primeira paixão boba de uma criança ou uma obsessão temporária. Qual é a dessa reação? Kotori riu baixinho. Nada, ele começou a dizer, mas conseguiu engolir a mentira antes que ela saísse da boca. Estou envergonhado, ok? Há algo de errado com isso? Haha, não, na verdade é muito bom. Ela riu, mais alto desta vez. Por alguma razão, apesar do amplo sorriso, mesmo agora seu rosto parecia prestes a explodir em lágrimas. Isto é mal. Agora estamos realmente entrando em um território desconfortável. Kotori, que na mente de Willen deveria ser uma criança, estava começando a se parecer cada vez mais com uma mulher. E, claro, Willen nunca foi muito bom em lidar com mulheres. Ele não tinha absolutamente nenhuma ideia de como decifrar o significado por trás de cada palavra e ação. Mesmo contra pessoas relativamente fáceis de ler como Naigrata ele teve problemas, então não teve chance contra Kotori, que obviamente estava escondendo algo por baixo daquele sorriso dela. Ainda assim, ele não podia simplesmente ficar em silêncio. Quando Willen se recompôs e começou a dar uma resposta adequada, uma voz masculina o interrompeu. Desculpe por interromper seu passeio turístico, princesas. Você conhece ele? Tia perguntou a Firu. Não me lembro de tê-lo visto antes, ela respondeu, balançando a cabeça. Sim, claro.
Este é o nosso primeiro encontro. O homem era uma pessoa fera com feições de gato. Ele usava terno, que não lhe caía muito bem, e estava acompanhado por outros 5 jovens atrás dele. Eles eram todos feras com roupas de qualidade não muito alta, e cada um tinha um lenço marrom enrolado no pulso. Estamos cercados, murmurou Nefrin. Firu olhou ao redor em pânico. Grupos de 2 ou 3 pessoas fera, todas com o mesmo lenço, apareceram em cada uma das estradas que levavam à pequena clareira onde estavam. Os 6 e os recém-chegados eram os únicos à vista. Era como se a pequena parte da cidade onde eles estavam tivesse sido completamente isolada e isolada do resto da cidade. Conteúdo patrocinado. Não. Não se preocupe, preferimos não ser rudes. Princesa Firaculolivia, se você deseja ver seus companheiros imundos e sem marcas saírem daqui em segurança, sugiro que aceite nosso convite. O homem-gato parecia estar tentando falar com uma voz dramática e pomposa, mas estava falhando completamente. No final, ele parecia um palhaço anormal. Quem são vocês? Firu tentou falar com ousadia, mas seu desconforto transparecia claramente em sua voz trêmula. Haha, eu não sou tão importante a ponto de minha identidade ser mantida em segredo, mas já que você perguntou, vou mantê-lo em suspense. A história do serviço da Ordem de Aniquilação, certo? Todos os olhos se voltaram para Willem. Com toda a atenção voltada para si, ele se abaixou para pegar algumas pedrinhas e começou a brincar com elas, jogando-as para o alto e pegando-as. Enquanto continuava a fazer malabarismos, ele olhou e chamou Firu. Ah, sim, o que é? Você provavelmente não tem saído muito sozinho recentemente, certo? Sim. Meu pai me ordenou que fizesse isso. Mas hoje você precisava conversar com aquele lagarto branco gigante, então saiu de casa em segredo, certo? Sim, mas por que você? Para simplificar, esta ordem dos cavaleiros está atrás de você para usá-lo nas negociações com o prefeito. Bem, mais precisamente, eles vão vender você como alguém que pode ser usado nas negociações com o prefeito para seu patrocinador. Uma onda de comoção percorreu as pessoas feras que os cercavam. Você teve sorte de não ter sido pego enquanto estava indo de casa para o quartel-general do exército, e esses caras tiveram sorte de encontrar você andando conosco. Tia parecia totalmente confuso, Nefrin estava inexpressivo como sempre, Aizeia parecia estar acompanhando como se fosse um romance policial ou algo assim, e Kotori suspirou com uma cara que dizia lá vai ele de novo. Desde que comemos, pude sentir que estávamos sendo observados. Eu podia sentir que eles estavam rapidamente reunindo reforços, então pedi que você nos levasse para um lugar despovoado. E assim como eu previ, esses caras apareceram. Espere um segundo. Eu não entendi. Quando você diz isso assim, quase parece que você usou. Isso mesmo. Eu usei você como isca. Queria conversar um pouco com esses caras. Sem palavras, Firu ficou parado em estado de choque. E sobre o que você gostaria de conversar conosco? O líder vestindo terno interveio com desconfiança. Não acredito que tenhamos qualquer negócio com você, amigo. Aizeia. Os bons cavaleiros desta ordem não têm a habilidade de ver veias mágicas. Por que você não mostra a eles um pouco daquele veneno que você acendeu? Você está me dando permissão para fazer tudo? Não. Basta dar uma olhada neles, nada mais. Entendi, senhor técnico do diabo. Por uma fração de segundo, uma explosão de luz encheu a área. Olhando para cima, Willem viu um par de asas amarelas radiantes abertas nas costas de Aizeia, que estava ali com os olhos fechados. Para ser mais preciso, eram apenas ilusões de asas, existindo apenas como luz pura, e não como objetos tangíveis. Mas porque eram apenas ilusões, mesmo sem soprar o vento ela poderia facilmente se libertar do chão. Firu, que provavelmente não tinha ouvido nada sobre Aizeia além de que ela estava de alguma forma envolvida com os militares, soltou um suspiro de surpresa e admiração. Um usuário do Venom, pelo que vejo. Técnicas mágicas para criar asas são bastante raras. Então você quer me mostrar que você pode escapar a qualquer momento, mesmo quando cercado assim?
Pelo breve tremor no traje que usava os olhos do Homem-Fera, Willen adivinhou que eles haviam preparado algum tipo de método para lidar com a possibilidade de escaparem por via aérea, provavelmente uma arma de pólvora. No entanto, uma arma tão pequena e portátil teria necessariamente precisão e alcance mais fracos, o que significa que seria difícil para eles realmente parar as fadas. Além disso, eles não podiam arriscar ferir Firu com um tiro perdido. É bom ver que você entendeu rápido. Willen inferiu que eles não tentariam nada arriscado e parecia que seu palpite estava certo. Se o que você disse era verdade, então você planejou que tudo isso acontecesse. É óbvio que você estaria preparado. Mas sobre o que você quer conversar? Bem, nada muito importante. Ele parou por um segundo e perguntou: vocês gostam desta cidade? Uma brisa soprou, espalhando pedaços de papel espalhados pelas estradas de tijolos em todos os sentidos. O uivo de uma fera soou de algum lugar distante. Conteúdo patrocinado. Tia, incapaz de compreender a situação, desistiu de pensar e olhou em volta. Nefren estava com a mão sobre a boca e sorrindo levemente, uma visão bastante incomum. Aizeia, um tanto surpresa, balançou a cabeça para frente e para trás enquanto continuava a flutuar no ar. Kutori ainda se recusou a enfrentá-los e murmurou: talvez eu tenha cometido um erro ao escolher por quem me apaixonar. Bem, talvez isso tenha sido o melhor. Os olhos originalmente arregalados de Firu tornaram-se ainda mais arregalados, e enquanto isso, todas as pessoas feras ficaram em silêncio, incapazes de responder. O que você quer dizer com de repente? Perguntou o líder vestindo terno. Apenas responda. Uma breve pausa. Claro que nós fazemos. É porque tem 400 anos de história. Porque é a maior cidade. Porque sua economia é próspera. Porque a comida é boa. Que perguntas tolas você faz? Que outras respostas poderiam haver além do sim para todas elas? Colina de Luxe é a joia do céu. Polida ao longo de seus longos anos, com todas as virtudes que uma cidade poderia ter, é a capital onde vivemos com orgulho, então. É isso que o seu patrocinador pensa? A interjeição de Willen silenciou completamente o homem. Quanto você sabe? Na verdade, eu estava apenas adivinhando, mas graças a você eu sei muito agora. Willen suspirou. Em primeiro lugar, as ações de vocês são uma bagunça. Ameaçar assassinar o prefeito na cerimônia foi uma atitude estúpida. Se o seu objetivo principal era negociar, então existem métodos melhores do que o assassinato. Se o seu objetivo principal fosse realmente assassiná-lo, é claro que você não o avisaria de antemão. Mesmo que o seu objetivo fosse ameaçar a oposição, primeiro avisando e depois matando o prefeito, não era necessário especificar o local e a hora. Então por que a ameaça foi enviada? Provavelmente para satisfazer os desejos infantis da aristocracia de se exibir e atrair atenção. Bem, isso já era óbvio para um nome como a história do Serviço da Ordem de Aniquilação. Willen parou por um momento, mas ninguém falou. Todos estavam esperando que ele continuasse. A julgar pela forma como você conseguiu reunir tantas pessoas no curto espaço de tempo desde que nos viu, seus preparativos e comunicações devem ser muito bons. Além disso, ir atrás da filha do prefeito foi uma medida prática. Não é difícil perceber que ela é um pouco ingênua e não tão cautelosa quanto deveria. A pessoa que pensou no sequestro deve ser diferente daquela que enviou a ameaça. A ordem oposta teria obviamente sido mais eficaz. O fato de a ameaça ter surgido antes da tentativa de sequestro significa que não foi possível fazê-la na ordem inversa por algum motivo. Muito provavelmente, os caras que receberam a ordem de realizar um assassinato absurdo entraram em pânico e planejaram o sequestro quase por conta própria no último minuto. Bem, foi isso que me pareceu, e acho que estava certo na maior parte do tempo. Willen finalmente parou de falar e acenou com a cabeça algumas vezes. O que você quer? O líder de terno mudou seu tom de voz. Se você queria nos esmagar, não havia razão para dizer tudo isso primeiro. Agora que você revelou suas cartas, presumo que queira negociar? Que bom que você entendeu rápido. Willen levantou-se da caixa de madeira em que estava sentado. Vou direto ao ponto.
Diga-nos o seu patrocinador. Parece-me que vocês não se importam particularmente com o prefeito. Vocês são apenas mercenários, seguindo as ordens do seu patrocinador. E você está começando a ficar farto de seus pedidos irracionais. Aposto que há caras entre vocês que já estão prontos para desistir. Algumas pessoas bestas ficaram visivelmente perturbadas pelas palavras de Willem. Um deles enfiou a mão no bolso e sacou uma arma. Na velocidade da luz, ele se virou e mirou em Willem, mas logo soltou um grito e largou a arma. A pedra que atingiu sua mão caiu no chão e rolou ao lado da arma. A propósito, sair ou não daqui ilesos depende de suas próprias ações, disse Willem, ainda em posição de arremesso. Tudo o que ele fez foi jogar levemente uma pedra, sem magia envolvida. Porém, ele tinha o elemento surpresa, o que quase fazia com que parecesse um truque de mágica para quem não estava preparado. Bem, o que será? Depois disso, as coisas foram resolvidas rapidamente. O povo fera cedeu e revelou o nome do ex-aristocrata que os patrocinava. Eles também disseram que tinham provas de algumas de suas ordens, então Willem disse-lhes para levá-las diretamente ao prefeito. A multidão reunida no pequeno cruzamento provavelmente não era a totalidade da ordem, mas a perda de seu líder e de pelo menos 10 membros significava que eles não seriam capazes de causar grandes problemas por enquanto. Em particular, não havia mais preocupação com uma tentativa de assassinato na cerimônia que se aproximava. Eles cumpriram com sucesso as ordens de Limeskin, mas um tapa forte pousou na bochecha de Willem. Eu te odeio, disse Firu com os olhos marejados. Eu entendo que o que você fez foi por minha causa, mas não posso perdoá-lo por escolher essa forma de fazer isso. Bem, eu previ isso, pensou Willem. A princesa era honesta, diligente e pura. Muito provavelmente, ela inconscientemente esperava essas qualidades das pessoas ao seu redor. O termo jogo sujo não tinha lugar em sua cabeça. Escusado será dizer que ela nunca pensaria em fazer tal coisa com alguém, mas entraria em pânico, incapaz de compreender o que havia acontecido, sempre que alguém usasse tais ações contra ela. Quando nos conhecemos, você até tocou minha barriga. Não me diga que você não está ciente. Para os lucantrobos, confiar o estômago equivale a confiar tudo. É uma parte que não pode ser exposta tão casualmente, nem mesmo para a família. Como diabos eu deveria saber disso? O que vocês são, cachorros de verdade? Mesmo que Willem gritasse isso, ela provavelmente não acreditaria nele. Ele riu nervosamente e desviou os olhos. Então é por isso que ela mencionou algo sobre embainhar sua lâmina ou algo assim naquela época. Bem, agora ele sabia. Ele fez uma nota mental para ser mais cuidadoso na próxima vez. Bem, desculpe por muita coisa. Não vou pedir que você me perdoe, mas pelo menos aceite minhas desculpas. É exatamente como o tio disse. Você não pode ser confiável ou confiável. As palavras duras de Firu deixaram Willem sem resposta. Dizer isso me fez sentir um pouco melhor, então aceitarei suas desculpas. No entanto, não entenda mal. Eu ainda te odeio. Claro. Por mim tudo bem. Willem assentiu e depois se virou. Tudo bem pessoal, é hora de ir. Sua voz rapidamente sumiu, deixando a última parte quase inaudível. Olhares mais frios que o gelo apontaram diretamente para ele. Claro, vamos para casa, disse Kotori, com os olhos estreitados em suspeita. Agora eu sabia que você era esse tipo de pessoa, mas isso era um nível totalmente novo, sabe? Aizeia disse, com um sorriso deslumbrante ainda em seu rosto. Vamos rápido. Os ingressos para o dirigível deixarão de ser vendidos em breve. O habitual tom indiferente de Nefren parecia um pouco frio. Há tantos outros lugares que eu queria ver. Tia parecia estar com raiva de algo diferente de todos os outros. Eles tinham seus próprios estilos, mas os 4 pareciam irritados de alguma forma. Por que você escolheu um método tão perigoso? Perguntou Kotori enquanto voltavam para a unidade de tratamento para pegar suas armas. O humor de Kotori deve ter melhorado se foi ela quem falou com ele primeiro. Deve ter havido pelo menos algumas maneiras mais seguras de fazer isso, certo?
em vez de levá-los para um lugar despovoado. Você só queria se exibir? Não, é só que eu não estava muito confiante em mim mesmo. Eu poderia ter parecido um detetive legal ou algo assim, mas tudo isso foram apenas suposições baseadas em experiências anteriores. Só pude ter certeza dos detalhes quando vi as reações deles às minhas perguntas, então precisei criar uma situação onde pudéssemos ter essa conversa. Experiência passada: que tipo de vida maluca você viveu para saber sobre esse tipo de situação? Bem, naquela época era uma época muito perigosa. Se você fosse um quase bravo, estaria envolvido em algum tipo de luta pelo poder em algum lugar pelo menos uma vez por mês. Depois de fazer isso por um tempo, eu poderia me esquivar de uma faca durante o sono e detectar comida envenenada apenas pela intuição. O veneno que os profissionais usaram quase não tinha sabor ou cheiro, então você não podia confiar apenas nos seus sentidos para detectá-lo. Willen riu alegremente. Isso era para ser engraçado? Bem, é porque eu vivi tudo isso. É claro que se eu morresse não estaria rindo. Kutori fez uma cara azeda. Agora, isso era para ser uma piada, mas parece que fracassou horrivelmente. Admito que não foi um plano muito bom. Achei que vocês perceberiam algo anormal e acenderiam Venom, e vocês perceberam, mas vocês acabaram de voltar de uma longa batalha. Eu não deveria ter feito um plano que envolvesse vocês usando Venom. Tia e Firu também estavam lá. Eu prometo que estou refletindo adequadamente sobre o meu. Antes que ele pudesse terminar, suas palavras foram interrompidas. Kutori parou de andar. Cerca de 2 passos à frente, Willen também parou e virou a cabeça. Esse não era o problema, disse ela num tom frio e acusador. Quando eu disse que era um método perigoso, não quis dizer para nós. Não havia nenhum perigo para nós. Você estava em posição de batalha desde que se sentou naquela caixa de madeira. Ah! O que você está falando? Eu estava totalmente relaxado. 3 segundos. O que? O primeiro que você cuidaria seria o Homem-Fera com cabeça de ovelha atrás de você, no lado direito. Abra com um lançamento de pedra, seguido de um chute no peito e, em seguida, uma investida contra os 2 homens com cabeça de veado próximos. Deixe-os inconscientes, roube suas facas e jogue-as, incapacitando os 2 restantes daquele grupo. Isso levaria pouco menos de 1 segundo. Cuidar de todos levaria um total de 3 segundos. Estou certo? Ela viu através de tudo. Ela devia estar observando Willen bem de perto, detectando até mesmo as menores mudanças em sua postura ou olhar. Naquela época, ele pensava que Kutori estava ali estranhamente quieta, mas ela estava observando tudo isso. Eu acho que você está lendo demais as coisas. 5 pessoas em 1 segundo e 10 em 3? Mesmo eu não poderia fazer isso. Não minta. Conheço seu estilo de luta e força melhor do que qualquer pessoa neste mundo. Esqueceste-te? Você mesmo me ensinou. Isso mesmo. Você é tão bom que esqueci que você era meu aluno. Bem, ele só a ensinou por alguns dias. E quase metade desse tempo foi gasto em descobrir a maneira correta de tratar o Kalion nela. Quanto às técnicas, tudo o que fizeram foi praticar o básico. Ele rapidamente mostrou a ela algumas das técnicas especiais nomeadas, mas nem sequer lhe contou os nomes, muito menos os detalhes mais sutis. Quem imaginaria que ela melhoraria tanto só com isso? O motivo pelo qual você teve que levá-los para um lugar isolado, talvez o motivo que você deu esteja meio certo, mas me parece que metade disso era mentira. Eu sei que você poderia ter encontrado um caminho mais seguro, então Kutori lançou a Willen um olhar penetrante. Você queria lutar, não é? Ah! Agora que ela apontou isso, Willen percebeu pela primeira vez essa possibilidade. Talvez, inconscientemente, ele quisesse lutar. Queria deixar suas tendências violentas correrem soltas. Queria arriscar espancar ainda mais seu corpo já quebrado. Queria aliviar sua frustração por ter mandado as garotas para a batalha enquanto ele estava sentado inutilmente seguro em casa, em cima de alguém. Não sei porquê, mas pare. Você não precisa mais lutar. Sua batalha pertence a nós agora.
Não tenho nada a dizer. Você realmente tem me observado de perto. Obviamente. Eu estou apaixonado por você. Vamos nos atrasar. Mais à frente, Tia acenou com as duas mãos no ar. Depois de acenar de volta, os dois aceleraram o passo. Ainda longe de casa. Conteúdo patrocinado. Ah! Finalmente a caminho de casa, disse a Isaiah alegremente enquanto se aproximavam da área do porto. Quando chegar em casa, vou dormir como um homem de verdade. Ninguém teve energia para comentar a repentina mudança de gênero de Isaiah. Todos alinhados lado a lado, eles simplesmente continuaram andando em silêncio. Embora ninguém tivesse realmente apontado isso, eles entenderam tacitamente que cada um deles estava exausto. Para Kotori, Isaiah e Nefren, que ainda não haviam descansado adequadamente depois de voltarem da batalha de 2 semanas, era bastante óbvio. Porém, Tia devia estar quase tão cansado quanto aqueles 3 depois de um longo período de excitação ao deixar a ilha pela primeira vez e também receber tratamento para se tornar soldado. Há muito o que fazer quando chegarmos em casa. Igniting Venom inevitavelmente sobrecarrega o sangue que flui por todo o corpo. O uso contínuo por um longo período de tempo pode causar interrupções ou estagnações no sangue, prejudicando a condição de todo o corpo. A exaustão muscular pode ser corrigida com um pouco de sono, mas o mesmo não pode ser dito do envenenamento por Venom. Eventualmente, ele sarará se você apenas seguir com sua vida diária, mas se esforçar demais repetidamente em um curto período de tempo pode causar sintomas crônicos. Parece que a estagnação não é tão ruim a ponto de causar febre, mas talvez eu deva tratar todos eles de qualquer maneira, só para garantir. William olhou para a palma da mão e estalou levemente os nós dos dedos. Ele havia perdido inúmeras coisas importantes para ele desde aquela época, mas felizmente ele ainda tinha algumas das habilidades que aprendeu uma vez, sendo as contramedidas para o envenenamento por Venom um exemplo. A técnica de massagem pode não receber uma recepção muito calorosa por parte das meninas, tendo em vista a idade que elas têm, mas elas provavelmente não recusariam se ele lhes dissesse que o envenenamento poderia encurtar sua expectativa de vida, ou se você quisesse colocar dessa forma. Sua durabilidade como armas. Eu queria dar uma olhada mais um pouco. Tia se virou para olhar a cidade uma vez pela última vez, com uma expressão de relutância em seus olhos. Tenho certeza que você terá outra chance em breve. William deu um tapinha gentil na cabeça dela. Eu disse para você parar de me tratar como uma criança. Tia afastou a mão dele. William Cummings, segundo técnico de armas encantadas. Enquanto William ria e puxava a mão, uma voz fria chamou seu nome. Virando-se, ele viu um homem desconhecido parado ali. Ele tinha um corpo magro e usava óculos escuros sobre características faciais incomuns de Innetvit. No entanto, seus cabelos brancos e orelhas longas e estreitas da mesma cor o distinguiam claramente como um Aresantrobus. Uma raça de pessoas feras parecidas com coelhos, são extremamente poucos em número, ao contrário dos Lucantrobus. William sabia da existência deles antes, mas esta foi a primeira vez que viu um pessoalmente. Quem é você? William deu uma olhada mais de perto nas roupas do homem. No ombro de seu uniforme militar, uma insígnia identificava sua patente como primeiro oficial. O desenho do escudo e da foice revelava o ramo militar ao qual ele pertencia como polícia militar. Como você pode ver, sou primeiro oficial da polícia militar. Enquanto os Aresantrobos falavam, uma voz estridente gritou, por favor, rápido. A aeronave já estava começando os preparativos para decolar. Se perdessem teriam que esperar até o dia seguinte. Ouvi falar de você pelo relatório do primeiro oficial Limeskin. Eu vejo. Não sei o que ele escreveu sobre mim, mas não creio ter feito nada digno de atenção da polícia militar. Bem, pelo menos nada que o grande lagarto soubesse, William acrescentou mentalmente. Correto. É verdade que no relatório estava escrito ou pode gostar de meninas, mas isso por si só não representa uma ameaça. O crime só vem de ações, não de pensamentos ou preferências. William fez uma nota mental para dar um demolition Nighingali Dash em um chute com força total na próxima vez que encontrasse aquele lagarto.
Mesmo que haja algum favoritismo entre o gerente e seus súditos, desde que não haja impedimento à sua eficácia no campo de batalha, não é da nossa conta interferir. Willen fez uma nota mental para dar um soco na cara do coelho quando tivesse oportunidade. Conteúdo patrocinado. É falso. Se ele gostasse de garotinhas, eu não teria tantos problemas, Kotori murmurou alto o suficiente para Willen ouvir. Ah, e bem, de qualquer maneira. Então o que você quer? Se demorar um pouco, volte outro dia. Estamos com um pouco de pressa, caso você não tenha notado. Há alguém que você precisa conhecer. Você virá comigo. Não. Willen recusou bruscamente. Não me faça repetir. Estamos com pressa. Se você leu o relatório ou algo assim, você deveria saber, certo? Estou encarregado desses caras e é minha responsabilidade trazê-los para casa, para o armazém. Não posso permitir que você interfira, mesmo sendo um primeiro oficial. Eu não posso deixar você recusar. Minha responsabilidade também é séria. Eu vejo. Então por que não nos separamos aqui e cada um cumpre seus próprios deveres? Ao responder, Willen tentou simplesmente passar pelo homem. O grande sábio, Suvon Kandel. Ao ouvir os Aresantrobos dizerem esse nome, Willen congelou. De acordo com o relatório do primeiro oficial, você pode realizar manutenção nas armas escavadas. Além disso, você atualmente trabalha como segundo técnico de armas encantadas. O que estava perdido ressuscitou. Neste mundo, tendo perdido a grande terra abaixo, onde todos vivem agarrados a estas pequenas rochas, o significado destes dois factos é realmente grande. Consequentemente, não posso simplesmente deixar você ir, devemos consultar o sábio grande sábio sobre essa sua habilidade. Se você insistir em recusar, temo que terei que levá-lo à força. O homem ergueu a mão e, junto com muitos pares de passos, soldados apareceram de repente ao redor deles. Cada um deles carregava nas costas uma espada longa e curva, que provavelmente não servia apenas para uso cerimonial. Uau, parece que as coisas estão prestes a esquentar. Pare, Aizeia. Não conjure Venom. Isto é diferente de antes. Se causarmos confusão, isso só nos prejudicará. Além disso, esses caras estão prontos para nós. Entendi. Com um suspiro, Aizeia suprimiu sua magia. Mas o que você planeja fazer? Espere mais e não poderemos voltar para casa, sabe? Eu sei. Enquanto Willen respondia, ele ponderou sobre esse nome em sua mente. O grande sábio, Suvon Kandel. Ele conhecia esse nome. Era um nome que ele nunca esqueceria. Acho que realmente preciso conhecer esse cara. Willen. Nefren olhou em seus olhos com uma expressão preocupada. Ela raramente fazia expressões tão fáceis de ler, o que significava que Willen devia parecer especialmente perturbado. Primeiro oficial. Sim. Se eu for com você, você pode garantir que esses caras chegarão com segurança à 68ª ilha? As fadas, todas as 4, ficaram visivelmente chateadas ao ouvir a pergunta de Willen. Conteúdo patrocinado. Juro por esta insígnia que os levarei para casa. Os Aresantrobos assentiram. Espere. Alguém puxou a manga de Willen. O que você quer dizer com você vai com ele? Quando você vai voltar? Bem, não posso dizer muita coisa, a não ser que depende dos negócios que eles têm comigo. Ele encolheu os ombros. Não vá. Uma pitada de raiva começou a aparecer nos olhos de Kotori. Como eu disse, preciso conhecer esse cara. Se você for eu vou ficar bravo. Não seja tão egoísta. Cale-se. Você sempre me tratou como uma criança, então pelo menos ouça esse pedido egoísta. Ou você só vai me tratar como um adulto quando for conveniente para você? Suas palavras doeram. Willen estava acostumado a lidar com crianças, mas nunca foi bom com garotas velhas demais para se enquadrar nessa categoria. Ele nunca sabia o que eles estavam pensando. Em quais de suas palavras acreditar? O que dizer para animá-los? E acima de tudo,
O que fazer para que parem de chorar? Não chore. Ele estendeu a mão e enxugou os olhos de Kotori com o dedo, apenas para ter sua mão violentamente esbofeteada. Você é o pior, só decidindo agir bem comigo agora. Eu sei, Willen pensou. Eu penso isso sobre mim também. Mas ele não sabia mais o que fazer. Era o mesmo naquela época, o mesmo agora, e certamente seria o mesmo para sempre. Sinto muito, disse ele, depois puxou o braço para trás. A mão de Kotori caiu de sua manga, agarrou o ar vazio e então, incapaz de encontrar algo para agarrar, fechou-se em punho. Idiota, ela murmurou. Ele não conseguia mais encará-la. Os dirigíveis ficam frios à noite, então enrole-se em um cobertor e durma cedo, ok? Se o seu corpo esfriar, o envenenamento por Venom só vai piorar. Ah, tudo bem, entendi, respondeu a Izaya. Nefrin não conseguiu retornar uma resposta como de costume. Conteúdo patrocinado. Ok. Tia, que estava ocupado olhando nervosamente para Willen e Kotori, parecia mal registrar suas palavras. Bem, até mais, disse ele, então gentilmente deu um empurrão nas costas de Kotori. Mesmo que ele não tenha colocado nenhum poder nisso, Kotori perdeu o equilíbrio e tropeçou alguns passos antes de se levantar novamente. Idiota, ela gritou e saiu correndo, tremendo de raiva. Ao chegar à porta, Kotori colocou sua passagem na mão do oficial e correu para dentro da aeronave. Alertado pelo seu comportamento selvagem, o cobrador virou-se e gritou: por favor, não corra na rampa. O que posso dizer? Willen pôde sentir a palavra penetrar em seu corpo. Vamos, vocês se apressem e vão também. Bem, se você insiste. Enquanto a Izaya olhava para ele com uma expressão um tanto insatisfeita no rosto, uma carroça com um monte de sacos de juta empilhados passou voando. Oh, cuidado, mocinha, passando. Disse o motorista, um pouco tarde demais. A zona portuária, com pessoas e mercadorias constantemente indo e vindo em todas as direções, não era lugar para ficar parado conversando à toa. Está tudo bem para você? Nefrin perguntou. O que você está falando? Você ainda não disse algo importante. Se você continuar se fazendo de bobo, eu também ficarei bravo. Ter até mesmo Nefrin, que nunca ficou bravo, com raiva dele não seria muito agradável. Ele não conseguiu detectar nenhuma irritação na voz dela. Pode ter soado ainda mais indiferente do que o normal. Mas isso só mostrou o quão séria ela estava. Não quero fazer mais promessas que não possa cumprir. Você não pretende mantê-lo? Sim, mas há algumas coisas que você simplesmente não pode fazer. Foi você quem fez Kotori fazer a promessa. Ele não poderia dizer nada em troca. É melhor você sobreviver e voltar para casa. Ele ordenou algo originalmente imperdoável, o retorno de um soldado descartável. Além disso, ele fez isso por um motivo estúpido e egoísta, e até ignorou os desejos do próprio soldado. Conteúdo patrocinado. Você não pode dizer se pode ou não fazer isso. Tudo bem, entendi. Willen coçou a cabeça rudemente e desviou o olhar das fadas. Ele honestamente não tinha ideia de como era sua expressão no momento. Ele estava sorrindo? Choro? Nervoso? Nem mesmo capaz de discernir suas próprias emoções, ele não queria mostrar seu rosto para ninguém. Vou acabar com isso rapidamente e ir para casa, ok? Então vocês vão primeiro. Em algum lugar fora de seu campo de visão, Nefrin provavelmente assentiu. Entendido. Ele ouviu a Izaya responder afirmativamente pelas costas. Não gosto disso, mas acho que não temos escolha. Vamos, pequenino, vamos embora. Ah, ok, mas... Sem mais, precisamos nos apressar. Ah. Tudo bem, entendi, me solte. Os três fugiram, o som de seus pequenos passos se afastando cada vez mais. Um apito a vapor soou alto, perfurando os ouvidos de Willen. O oficial alertou desesperadamente os passageiros mal comportados para não correrem na rampa. Poderíamos ter preparado um navio particular, disse o Aresantrobos enquanto observava.
Eles provavelmente simplesmente não querem ficar sob seus cuidados. Bem, parece que sou odiado, e ei, alguns de vocês vão com eles. Leve-os em segurança até a 68ª ilha. Por ordem dele, 3 soldados correram para a aeronave atrás das fadas. O cobrador estava começando a perder o controle. A rampa foi desenhada. As hélices soaram alto. A âncora se soltou. E finalmente, o dirigível partiu da 11ª ilha flutuante, junto com as 4 fadas que viajavam nele, deixando Willem para trás. Você sabe que seu rosto fica muito peculiar quando você chora. Willem lembrou que deveria dar um soco naquele coelhinho rude.